Estamos de volta com bate-papo esportivo na sua TV Horizonte. O Atlético se prepara para o jogo de amanhã contra o Ceará, 9h45 da noite, no Independência. E o time terá pelo menos uma mudança para o jogo de amanhã. O capitão Léo Silva, com uma lesão no posterior da coxa direita, está vetado e Bremer entra em seu lugar. Além disso, dá para se esperar também algum tipo de mudança tática? Você acha que de postura, pelo que você viu no último jogo, tem que manter o mesmo nível de intensidade que mostrou no último jogo, Edu? Ou você pensa em algum tipo de mudança para pegar o Ceará, que vem na rabeira, precisando de qualquer maneira de pelo menos um pontinho amanhã? É aquele jogo que, em termos de tabela e de desempenho dos adversários, dos concorrentes diretos, o Atlético tem meio que uma obrigação de vencer, né? Eu não gosto muito da palavra obrigação, mas pela tabela, o Atlético brigando lá em cima pega o pior time no momento do campeonato, o torcedor não espera outra coisa além da vitória. Eu acho que o Léo Silva, Breno, não chega a ser tanto um desfalque, né? O Atlético já jogou muito sem o Léo Silva, já está acostumado a ter na zaga Gabriel e Bremer. Não dá para sentir a ausência do Léo Silva pelo tanto de jogos que já fez sem ele. A minha dúvida é, o Largue mantém Tomás Andrade e o Luan continua no banco ou retorna com o Luan para o time, começa com Casares ainda? Eu acho que a repetição do time que jogou contra o Fluminense com a ausência do Léo Silva e a entrada do Bremer, acho que o Atlético está bem entregue, dá para começar o jogo dessa maneira. E o Atlético é muito superior tecnicamente, né? O Atlético está fazendo essa promoção aí, jogando ingresso para cima, quem pegar é dele, e o torcedor tem que encher o estádio. Agora, ministro, um Ceará que a gente sabe que está paquerando a Série B, né? Desde o começo do campeonato a coisa não se encaixa. Claro, mas um time que vem fechadinho para pegar o Atlético, e a gente sabe que o Atlético tem uma certa dificuldade. No jogo contra o Fluminense, ressaltou-se muito, teve paciência para poder quebrar isso, mas, por exemplo, contra o Flamengo foi difícil, ainda levou um gol no contra-ataque e saiu com a derrota. Como é que você vê aí uma maneira do time, é na paciência mesmo, tem que quebrar essa retranca pela qualidade dos jogadores? Vai ter que ser um jogo, de certa forma, de paciência, né? O Lisca, normalmente, ele gosta dos times dele saindo com transições muito rápidas, é um time que joga normalmente em muita velocidade, tem muito pouco tempo de Ceará, né? O Ceará não é um time que inspira tanto medo, é o único time do campeonato que ainda não venceu, já está no terceiro técnico no campeonato, é um time que realmente faz todo o manual para jogar a Série B de novo no ano que vem. Mas o Atlético precisa ser inteligente, né? A gente sabe que a pressão está toda do lado do Atlético para conquistar esse resultado. Por mais que o time venha numa sequência muito positiva, um tropeço diante do Ceará em casa ia voltar um pouco daquela desconfiança que a gente viu 10 dias atrás, talvez. Então é importante vencer, jogar bem, tentar ajustar alguns pontos. Acho que a defesa do Atlético ainda precisa ser melhorada, ainda é um time muito permissivo. Eu, inclusive, trocaria para amanhã o Luan com o Casares, não com o Tomás Andrade, que está crescendo de produção, fez gol nos 2 últimos jogos. E acho que precisa ter uma sequência nesse momento. Mas precisa ajustar alguns pontos, inclusive para ganhar confiança, para voltar a vencer jogando bem, como foi diante do Fluminense de certa forma, embora eu não acho que o 5-2 reflete bem a atuação do Atlético, mas voltar a vencer, voltar a jogar bem para ter um período de Copa com muita tranquilidade. Você lembra a justificativa para o Luan não ter jogado? Pelo desgaste físico. Será que ainda está com desgaste? Ontem ele disse na coletiva que ele realmente deu a coletiva, né? Ele estava com um desgaste, que a situação era essa mesmo. Do meu ponto de vista, eu acho que o Luan deve ser um jogador para ser preservado para o segundo tempo. Eu acho que quando ele entra, ele muda a história do jogo. Não precisa arriscar, né? Já próximo da parada, né? E o Tomás Andrade, como o Grice disse, vem bem, né? Dois jogos fazendo gols, principalmente contra o Fluminense. A hora que ele teve uma dinâmica boa, né? de jogo, partiu para cima, deu passes para ataques e chutou a gol. Quase que ele faz 2 gols no jogo, né? Pode dizer que o Júlio César fez uma defesa. Pode dizer que essa parada para a Copa vai fazer mal só a ele, né? Porque é a hora que ele estava pegando a confiança, acendendo, aí ele vai ter que dar uma parada, e aí vem outros reforços por aí que podem brigar por posição, né? Com certeza. E o Atlético, que também não se engane, muito até pela geração cartola, que acha que vai enfrentar um time que está lá embaixo na tabela e que vai ser fácil demais, o Ceará surpreendeu o Palmeiras, começou perdendo, ele não toma goleada, né? Ele vende caro. Um time que joga, que, como você disse, vende caro o resultado. O Cruzeiro foi lá, tá certo que controlou o jogo, venceu só por 1-0. Mas muita ruim, gente. Né? O time é muito fraco. Mas é um time que evita o jogo, é um time reativo, sabe não o tamanho construtivo. Dele dentro da competição. Justamente, está numa fase ruim, mas sabe que não pode sair igual um louco para fazer essa pergunta pro Vinícius, que o Vinícius gosta disso. Pode ter lei do ex
amanhã? Porque Samuel Xavier tá lá na lateral E direita. Yuri tá lá também. Yuri, né? Samuel Xavier deu passe para gol no jogo contra o Palmeiras, um cruzamento para um dos gols no empate por 2-2, mas não dá para ter medo, né? Se ficar preocupado com o Samuel Xavier, aí tem que fechar a casinha e repensar tudo. Continua o Patrick na direita? A Atlético continua o Patrick, né? Eu falei um negócio no programa na 98 ontem. O Patrick, ele foi o culpado pelo segundo gol do Fluminense. Sim. Ele foi o único e exclusivo culpado. Foi a assistência dele. Mas ele não jogou mal. É. Não acho que ele jogou Podemos mal. falar mais sobre isso depois que a gente ouvir o que... antes a gente ouvir o meio de campo, Luan. Tem uma dica para você que se preocupa em melhorar a sua qualidade de vida. O CROT é uma clínica de fisioterapia especializada em reabilitação e prevenção de lesões, oferecendo atendimento de qualidade e compromisso com o bem-estar do paciente. E agora no CROT tem também aula de pilates, perfeita para quem sofre de ansiedade e estresse, além de outras atividades para melhorar sua qualidade de vida. CROT atende a vários convênios, como Unimed, Fundafeng, Saúde Caixa, Acefaz, Semig Saúde, Copasa, entre outros. Venha viver com mais qualidade de vida. CROT Fisioterapia, telefone 3289-1235. Visite o site crote.com.br. E o meia Luan falou o que ele espera do jogo de amanhã contra o Ceará. As equipes vêm jogar contra o Atlético, vêm jogando fechado. Não é só o Ceará que vai vir fechado. E se vier, né? Que eles têm que somar ponto na competição, então eu acho que, creio eu que no começo vai vir fechado, mas depois pode se abrindo durante a partida, depende do que vai decorrer durante a partida. Dificuldade sempre temos quando enfrentamos equipes com 2 linhas de 4 ou uma linha de 5, 4-1. Então, trabalhar, ter paciência, não ir de qualquer jeito para o ataque e deixar contra-ataque para o adversário. Acho que a equipe está amadurecendo e entendendo que esses jogos que fica mais difícil entrar na defesa do adversário, tem que ir levando com calma, para quando for sobrando espaço ou uma bola parada, a gente achar um gol e aí a partida fica mais tranquila, porque o time sai para jogar também e deixa espaço para a gente poder contra-atacar. A gente estava assistindo ali a entrevista do Luan e eu tô vendo logo o Edu Panzi com uma cara. Que cara é essa? Não é nem pela entrevista, o Galante, porque o Luan deu uma outra entrevista falando que tá jogando fora de posição, gosta de jogar aberto pela direita. Ele começou o jogo assim contra o América, na posição que ele gosta, e eu acho que ele não cumpriu o papel. Às vezes o Luan tinha um corredor inteiro para atacar, ele pegava e invertia. Eu acho que ele não está com confiança, ele não tem mais a velocidade que ele tinha antes, não tem mais a explosão física que tinha antes para fazer essa função. Mas ontem na coletiva ele disse que ele é o melhor jogador taticamente que tem no Brasil, é ele. Ele tem o direito de falar isso. Até o Diego outro dia falou que a seleção ia sentir muita ausência dele. Então tem jogador que dá uma viajada, né? O fantástico mundo de Luan. Então baixa um pouco a bola, Luan. E a questão de dar entrevista ou não, você dá entrevista para o seu torcedor, não é para mim, não é para o Breno Galante, nem para o Gris, nem para o Guilherme. É para a torcida que quer te ouvir. Não quer falar, conta para a imprensa que você não quer falar mais, a gente passa para o torcedor, o Luan não quer mais dar entrevista. E a gente para de entrevistar. Bom, para a gente colocar já o pessoal que está participando aqui pelo WhatsApp, pelo Facebook aqui na roda, vou levantar o assunto Roger Guedes. Roger Guedes fica ou não? O Arthur aqui do bairro Tropical, ele está dizendo que já que é difícil comprar o Roger Guedes, o Atlético devia fazer um esforço para ele ficar pelo menos até o final do ano. Como é que você está vendo essa situação do Roger Guedes? Amanhã pode ser o último jogo dele pelo Atlético. Provavelmente vai ser, né, Breno? Eu sinceramente não acredito na possibilidade da permanência do Roger Guedes. E muito menos em alguma possibilidade para fazer com que ele fique até o final do ano desses moldes, né? Acho que ou o Atlético compra o Roger Guedes, e não acho que isso vai acontecer, principalmente pelo investimento que foi feito no Ceará, né? Não acho que o Atlético, depois de tudo que falou no início do ano, de austeridade financeira, gastaria tanto dinheiro no Ceará e dias depois pagaria tanto também no Roger Guedes, que pelo que eu tenho apurado vai girar aí em torno de 8 a 9 milhões de euros a negociação dele com o exterior. Então, salário de mais de 1 milhão. Exatamente, é muito dinheiro. E aquele negócio, eu acho que se a proposta fosse só da Arábia, como se desenhava lá atrás, o Roger Guedes podia fazer uma opção diferente para a carreira dele, de trocar o dinheiro pelo profissional. 21 anos só ele tem, é um jogador muito jovem ainda, poderia
esperar, é artilheiro do Campeonato Brasileiro, ficar até o final do ano para ver o que ia acontecer. Agora, uma proposta do Shakhtar Donetsk é muito difícil de se segurar, é um clube que disputa a Champions League todos os anos, é uma grande porta de entrada dos grandes clubes da Europa. Baita vitrine. Exatamente, é uma baita vitrine e é difícil você imaginar que o Roger Guedes vai fazer essa opção nesse momento. Mais uma passadinha aqui no pessoal do WhatsApp. Um abraço para o Washington, o Washington, Tatiane e Camila, lá de Birité, estão assistindo o programa aí. Grande abraço para elas aí. Mandar um abraço também para o Reinaldo. Cruzei hoje com ele lá na Avenida Prudente de Moraes, falou que assiste o programa sempre, elogiou. Um abraço para ele aí. E o... Deixa eu ver aqui, quem que eu peguei aqui, que estava perguntando aqui. O Fernando, lá do bairro São Geraldo, está perguntando aqui. Pergunta para o Edu Panzi. O Atlético vai melhorar com esses reforços? Não sei. Tem que ver os caras jogando, né? Não dá para saber. Mas pelo que você tem de histórico... Só conheço o Xará. Só lembro dele jogando... o Terence ainda não vi vídeos e de ouvir falar de companheiros que assistiram, que conhecem o jogador, fala-se muito bem, a gente vai até... Rede social hoje é um grande termômetro, né? Vai até as redes sociais do Danúbio, clube pelo qual ele defendia, pelo qual ele jogava, e o pessoal está sentindo a saída dele. É bom jogador, mas não dá para saber. Agora, se vai melhorar, lá em setembro, outubro, eu te conto. O Henrique André fez uma matéria sobre o Terence, falando justamente sobre essa questão da lamentação, né, dos uruguaios em relação à saída dele, que é um jogador que chega até para substituir o Otero, que tem um chute forte, fez muitos gols, né? Pelo Danúbio, no Campeonato Uruguai. Canhoto, então, né? Canhoto. É uma perda para o time uruguai e muitos estão dizendo que é um reforço muito importante para o Atlético. E ainda tem o José Wellison, volante do Vitória, que está pintando aí também. Para jogar com o primeiro volante. Né? Que é um jogador que deixa algumas dúvidas com relação à parte física, principalmente. Teve muitas lesões de um ano e meio para cá, não conseguiu se estabelecer nem como titular do Vitória esse ano. É jovem ainda, é versátil, joga também como lateral direito, mas... o Zé Wellison, acho que a gente precisa ver um pouco mais de perto a questão física, como que ele vai lidar com ela, para saber se vai ser um bom reforço ou não. Bom, agora tem um recado para você que se preocupa com seu corpo. Se você se preocupa com o seu corpo e quer ficar em forma, procure a loja Ponto do Atleta. Lá você encontra as melhores marcas de suplementos alimentares nacionais e importados. Suplementos alimentares que te ajudam a ganhar massa muscular, emagrecer e criar resistência. Cuide do seu corpo, entre em forma com o Ponto do Atleta. Lá eles dividem tudo em até 6 vezes. Visite uma das lojas. Telefones e endereços na tela para você. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre Atlético e Cruzeiro. Sai daí.